Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir as páginas 38 e 39 do módulo 2. Questão 1. Leia mais uma tirinha. Qual é o tipo de linguagem dessa tirinha? Assinale a alternativa correta. Qual é o tipo de linguagem? A gente pode perceber que tem palavras, né? E, imagens, né? Então, a linguagem é mista, né? Tem tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, certo? Então, é mista. B. Nessa tirinha, há um balão de fala somente no segundo quadrinho. A quem se refere o texto verbal escrito na parte superior do primeiro quadrinho? Vamos lá. A grama do vizinho é sempre mais verde. Não tem ninguém falando. Então, quem será essa fala, né? Só pode ser do narrador, né? Ele não participa da história, né? Ele não é um personagem, mas ele observa os fatos, né, que estão acontecendo. Então, essa falinha aqui, refere-se ao narrador, né? Não é um personagem da história, né? Mas ele observa os fatos que estão acontecendo. C. Se não houvesse esse texto, seria possível compreender a tirinha apenas por meio da imagem não verbal e do balão no quadrinho do meio? Explique. Se não tivesse, né, esse texto. Será que daria para a gente entender? Não, né? Pois faltariam informações, né, necessárias para compreender o sentido do texto não verbal, né? Não dava para a gente entender, certo? D. Com base nessas informações, explique qual é a função desse texto verbal em uma história em quadrinho. Dá um suporte, né, ao texto não verbal, contextualizando a situação apresentada, ou seja, complementa, né, o texto não verbal, ou seja, complementa as imagens, né. Então, aí dá um suporte, né, ao texto não verbal, contextualizando a situação, ou seja, ele serve para dar informação a mais, para complementar, né, para poder ser entendido o texto. Agora vamos para a página 39. A tirinha ela é formada por uma sequência de quadros, né, que contam a história. Elas podem apresentar somente imagens ou imagens e texto escritos, né? Geralmente, né, em balões. Podem ser publicados em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs da internet. A história em quadrinho é uma narrativa organizada por meio de uma sequência de quadros, mais extensa que a tirinha. Ela pode apresentar somente linguagem não verbal ou linguagem mista. Além disso, os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. A linguagem, né, que ocorre por meio de emprego de palavras, falas ou escrita, é a linguagem verbal. E a linguagem que só ocorre através de imagens, danças, sons, gestos, né, é a linguagem não verbal. E a linguagem que utiliza ao mesmo tempo a verbal e a não verbal é chamada de mista. Alguns recursos são usados para construir uma história em quadrinho, colaborando para dar expressividade ao texto, como os balões, os quadrinhos,
os tipos de letras e a legenda. Empregamos o substantivo no singular, né, para indicar um único ser. E empregamos o substantivo no plural para indicar mais de um ser. Substantivo coletivo, embora indique um conjunto de seres, pode ser usado no singular ou no plural. Os substantivos podem ser empregados com 2 graus de significação, que é, né, ó, a gente viu o diminutivo e o aumentativo. Além de indicar tamanho, né, eles podem ser utilizados para expressar afetividade, proximidade, desprezo, ironia, entre outros. Pronto, meus amores, a correção por hoje é só. Não esqueçam de comentar aí, certo? Que foi corrigido e coloque seu nome na frente, certo? Beijos e até mais.